O nosso é o governo que sabe que a água é um bem fora do comércio desde o direito romano e que não pode ser objeto de especulação de bolsa e de roubo por empresas privadas. O nosso é o governo que resgatou a Copel, que iria ser doada por essa gente que quer voltar e que hoje é considerada pelo Global Finance de Nova York a melhor empresa da América e pelo Financial Times de Londres a terceira melhor empresa de energia do mundo. 748 milhões de reais de lucro no primeiro semestre, com a tarifa de energia elétrica mais baixa do Brasil e dando energia gratuita para mais de 1 milhão de famílias paranaenses. É um estilo de governo. É uma maneira de encarar a administração pública. O nosso governo é o governo que tem todas as despesas na internet. Os empenhos, os resgates, o custo de cada bem ou serviço comprado que pode ser verificado por cada cidadão. O nosso é o governo da licitação através da internet. Da licitação que atinge todo o país e que reduziu em determinados casos, grande parte de determinados casos, o preço da compra da Secretaria da Saúde em 80%. O nosso é o governo que está construindo estradas hoje com licitações limpas e abertas pela metade do preço que o governo que nos antecedeu pagava há 10 anos atrás. E o nosso é o governo que recuperou 5.000 quilômetros de estradas destruídas do Paraná. Uma distância entre Curitiba e o Canal do Panamá. É o governo que lança agora os caminhos alternativos, as estradas da liberdade, sem desistir da guerra judicial contra as concessionárias, liberando as estradas do Paraná para o livre trânsito, a livre passagem, a liberdade de ir e vir de um povo que paga impostos para mantê-las. O nosso é o governo do respeito aos professores, do melhor plano de cargos e salários do Brasil, da reorganização das universidades, do projeto Fera, do Consciência. O nosso é o governo que viabiliza aos professores a continuidade da sua formação através do PDE, em parceria com as universidades estaduais e a Universidade Federal. Ou melhor, as universidades federais, porque hoje temos no Paraná o Cefet também federalizado e transformado em universidade. É um governo diferenciado, que não é reconhecido pela Rede Globo e pela Gazeta do Povo. Mas os nossos adversários não são esses alegres rapazes que enfrentamos na política e liquidamos com facilidade num debate, porque os conhecemos muito bem e conhecemos os seus limites. O nosso adversário é a volta do passado. O nosso adversário é o jornal estadual da RPC, é a Gazeta do Povo, é o desespero dos que não se conformam até hoje, que 135 milhões que chegavam aos seus caixas se transformaram em 3 anos e 8 meses em 180 mil litros de leite diários para as crianças do Estado. Esta é a verdadeira guerra. Este é o combate ao qual nós estamos nos propondo. A pesquisa da SL, do Souza Lopes, nos dá uma possibilidade concreta de vitória no primeiro turno por 4 pontos. Mas a pesquisa do Datafolha encosta a soma dos adversários no nosso número, o que levaria, talvez, a um segundo turno. Mas nós somos os guerreiros. Nós não somos os mercadores. Nós não somos a imprensa marrom e a opinião vendida. Nós estamos na batalha por motivos ideológicos e de consciência. E eu diria a vocês que vocês decidem essa eleição amanhã, ou avançando no empate proposto pela Folha, ou dobrando a distância da Souza Lopes, que me parece a pesquisa mais acertada.
aqui conosco, nesse auditório da Sociedade Thalia em Curitiba, e em 50 pontos do Paraná, estão os brasileiros patriotas, os paranaenses combatentes da mudança, que aqui deveriam estar, e deveriam estar em cada um dos 50 pontos que são atingidos pela internet. Nós estamos mobilizados. Nós queremos liquidar essa eleição no primeiro turno, para que o Estado continue a trabalhar no dia 2, sem a preocupação eleitoral. Nós conhecemos a força dos nossos adversários, da Rede Globo, do Jornal Nacional, da infâmia e da calúnia impressa na Gazeta do Povo. Nós não subestimamos a força do capital internacional que pretendia ser dono da Copel, da Sanepar e do Porto de Paranaguá. Nós não subestimamos o poderio financeiro das concessionárias de pedágio. Mas nós temos ao nosso lado aqueles que aqui deveriam estar. Eu não sou um candidato pedindo voto numa eleição. Eu sou um candidato pedindo apoio para a continuidade de uma proposta de governo. Eu e o PSUD somos instrumentos da mudança e de uma visão diferenciada de governo no Paraná. Um dique de contenção para os desacertos da política nacional. Aqui conosco, e em cada ponto ao qual estamos ligados hoje, estão os patriotas, os paranaenses, os nacionalistas, os mudancistas que deveriam estar. E eu encerro o meu pronunciamento como Henrique V, ao enfrentar os franceses na Batalha de Agincourt. Aqui conosco, nesse momento da preparação da vitória no primeiro turno, estão aqueles que deveriam estar. E os que conosco não estiverem, por covardia, por interesse, por mesquinhez, se arrependerão até o último dia de suas vidas por não terem participado. Dessa fantástica mobilização de força e de consciência que transformará o Paraná no estado da resistência, da mudança, do espírito nacional e da solidariedade, dando um exemplo definitivo ao Brasil. O Paraná não é o estado do mensalão, não é o estado de sanguessugas, é o estado da relação séria do Executivo com a Assembleia Legislativa. E esse exemplo que nós estamos dando tem que ser levado a todo o Brasil. A disputa do primeiro turno está agora na mão de vocês. Vamos à luta, vamos às ruas até o domingo. E vamos garantir no Paraná a vitória e mostrar ao Brasil que aqui não se negocia com a esperança. Que o pecado maior do Alcorão não será nunca cometido pelo nosso governo e pelos nossos companheiros. Que para nós a referência é a Rerum Novarum. Que para nós a referência é toda a literatura mudancista do mundo. Que para nós a referência é a Carta de Puebla. O guia de toda a cristandade, de todas as denominações cristãs, a opção preferencial pelos pobres, pelo amor, pela solidariedade, pelo emprego, pelo Paraná e pelo Brasil, minha gente. Vamos à luta, companheiros! Esperamos muito que cada guerreiro mobilizado nesta noite, os guerreiros que estão aqui comigo e os guerreiros dos 50 pontos atingidos pela internet, vamos mostrar a essa direitona enlouquecida que não será com a Rede Globo e com jornais da imprensa marrom que derrotarão o idealismo e a esperança no nosso Paraná. Obrigado, minha gente. Boa noite e até a vitória.